Luciana. Olá, boa noite. Até subir um pouquinho isso daqui. Muita gente entrando já. Opa, já estou vendo aqui. Aguardando Luciane Roland. Conectei. Oh! Oi, como vai aqui? Oi, que delícia! Boa noite! Boa noite! Boa noite. Você sabe que, por mais que eu me acostume com a tecnologia, eu ainda fico admirado quando vejo assim, uma coisa tão próxima, ainda fico entusiasmado vendo vocês longe, porém pertinho, falando para todo mundo nos ouvir. Ai, legal. Cadê as crianças? Onde é que estão as crianças? Elas estão brincando. Agora, na verdade, elas estão jantando. Eu até achei que elas fossem estar com a gente agora, porque a pessoa que ajuda a gente com ela tem aula, só que só começa amanhã. Então, ela está com a Keila agora. Aí elas jantam, estão direitinho lá e vão dormir. Aí agora são que horas? 7 da noite? Aqui são 7. 7. São 7. Aí a rotina delas, elas vão jantar agora, aí umas 7h30, 15 para as 8 mais ou menos, elas vão tomar banho, aí depois do banho elas vão dormir. Então 8 horas, 8h30, 9 horas estourando, as duas já estão dormindo. Mas quero ver se você dá uma passadinha aí só para mandar um beijinho para elas. Eu vou trazer. Convencer, tá bom? Não, eu vou trazer. A gente deu uma ferramenta nova para cansar elas. A gente comprou um trampolim. Imenso. Olha, essas são as estratégias com crianças. Eu, como sou um pai experiente de crianças que já foram pequenininhas um dia, agora são bem grandinhas, a estratégia sempre é cansá-las, porque se você não cansar, ninguém dorme. Sim. Rolando, como é que está se sentindo você querendo ser entrevistado hoje, sendo assim, ó, a estrela do dia? Como é que está se sentindo? Questionado. Normal, sem problema. Eu acho essa iniciativa demais. Eu acho isso é muito porque eu digo, e é uma verdade, o que eu comentei hoje em umas breves palavras. Sim. Quando a gente fala de ovodoação, na grande maioria das pacientes, eu tenho até constrangimento no meu primeiro contato a oferecer ovodoação. Eu acho que hoje em dia as coisas ficaram um pouco mais fáceis porque as informações estão disponíveis em todos os idiomas. Se você colocar egg donor, se você colocar em francês, em português, você vai ter um monte de informações. E eu voltei nessa briga faz tempo também, nos congressos, vamos conjugar no passado, que nós íamos aos congressos presenciais, você tem sempre os estandes comerciais, né? Os estandes que você tem negócios. E antes não existia estande de óvulos congelados. Então, hoje em dia, é uma coisa muito clara. Se tem quem oferece óvulos congelados, é porque tem alguém que está consumindo. Então, não existe negócio do que produz e do que consome. E, aliás, a mesma coisa eu falo para quem precisa de banco de sêmen, que realmente, muitas vezes o homem não tem sêmen, não tem nada, difícil, tem que fazer punção, biópsia. E eu falo sempre com esse argumento, que se fosse uma coisa que fosse muito rara, não existiria bancos de sêmen internacionais que tinham isso. Então, é uma maneira de tentar mostrar às pessoas o quanto isso é normal. E sempre no diálogo que eu tenho com os pacientes, eu até estou englobando aqui uma parte masculina também, que a gente pode ampliar o conceito, que eu tenho nesse livro que eu escrevi há algum tempo sobre, chama-se Fertilizar, até esqueci o título do meu livro, mas Gravidez, Caminhos, Tropeços e Conquistas, que na parte masculina ele comentou a seguinte história: olha, o meu pai se separou da minha mãe quando eu era pequenininho, minha mãe casou outra vez e hoje em dia eu sou muito mais parecido com meu padrasto que com meu próprio pai. Então, isso é muito interessante. E são argumentos que eu ponho porque o fundamento nosso aqui
na medicina reprodutiva do IPJO é a família. E você, Luciana, e você, Roland, sabe que não tem alegria maior. Eu gosto quando eu escuto você falando, Luciana, mas a sua felicidade. Você põe meus dois lacinhos. Isso é uma coisa que faz um bem aqui para nós, porque sabemos que nós ajudamos a produzir essa felicidade, dá uma imensa sensação de realização. Então, é muito gratificante. Então, tudo isso que a gente está fazendo aqui agora, as lives que nós já fizemos juntos, e tem até hoje um efeito positivo. Ontem mesmo veio uma paciente que, através das suas lives, já conversou com você e ela veio me fazer algumas perguntas. E eu achei até bom quando você fala que a primeira tentativa não deu certo, porque eu não gosto de criar expectativa. Passa com a doação, porque muitos falam assim, doutor, elas não falam porque eu nem não dou chance, né? Eu já explico antes. Se eu falava que antes que eu era velha, que meus óvulos eram velhos, e agora que o óvulo é novo, não engravidou? Pois é. A nossa estatística é muito clara. A rodada de 60, a última foi 66 e uns quebrados, de 66,5%. Não quer dizer que todo mundo engravida. A cada 3 que fazem, uma não fica grávida. Na verdade, acaba sendo um processo natural, né, doutor? É o risco que a pessoa teria de qualquer maneira. E o fato de ter os óvulos ou até os embriões também não significa 100% de chances de dar certo, né? Não, na verdade, eu procuro ser claro, não sou pessimista, mas eu gosto da clareza nos resultados. Porque quanto maior expectativa você cria, pior. Eu vou até recordar, porque você sabe que os episódios, muitos ficam a marca. Que no dia do seu aniversário, eu liguei para você em Miami, eu tive que sair de dentro da sua comemoração para falar sobre o tratamento. Eu gostei da sua disponibilidade também, não queria naquele momento também interferir numa comemoração pessoal, porque a gente sempre achou o aniversário uma comemoração importante. Eu valorizo o aniversário, a felicidade de ter mais um ano comemorando, sempre é bom, mas são episódios que vão marcando sempre. E você, às vezes, escuta as suas lives também, o seu Instagram, você coloca alguns comentários que eu falei que... você falou a última vez que você quer que não quer mais bola na trave. Não, doutora, agora chega de bola na trave, né? Agora é gol, você fez golaço. E eu não lembro... assim, no segundo tempo, na prorrogação do segundo tempo. Então, mas foi uma maravilha. Roland, eu vou fazer uma pergunta que sempre já me mandaram algumas coisas e eu vou perguntar. Como foi a primeira vez que você ouviu falar em gravidez? Como foi a sua primeiro impacto? Você soube, a Lucila se falou, como é que foi a sua impressão? Você logo achou normal? Você ficou, que coisa estranha, como? Como é que foi o... Porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Sim. A sua aceitação, eu vou abrir aqui um parênteses assim, a aceitação, mas também eu já conheço um pouco da personalidade da Luciana. Não sei se você teve muita chance de vacilar, não. Mas qual foi o seu primeiro impacto quando eu falo isso para você? Olha, óvulo doação. Você lembra qual foi a sua sensação? Bom, o que eu lembro foi em Atlanta, né? A gente morava em Atlanta, deve ter sido 2014. 2014, né? 2014. 2014, a gente foi para uma clínica de lá. Por sorte, a clínica tinha um doutor brasileiro, né? Então, um assunto de comunicação com a Luciana e comigo era boa. E ele já tinha, como tinha falado no live preview anterior, ele já tinha uma folha com as estatísticas, né? Dependendo da idade ou dependendo de ter um nível de hormônio que a mulher tem. Hormônio antiviral. Sim, exatamente. E esse nível de hormônio te dá uma certa probabilidade de ficar grávida, de chegar a termo. Então aí ele já falou, ele começou a dar os números, dava para ver que a clínica usava muito essa tabela, porque eu falei, era fotocópia de fotocópia de fotocópia, já estava tudo, já estava bem velho. Já apagado. Apagado, quase não dava para ler os números, né? Mas aí que me deu realmente o choque,
Mas a primeira reação é, bom, nem lembro o número, acho que era 2% ou uma coisa assim. 2%, uma coisa assim, de chances de... 2% é melhor do que zero, né? Então, a gente vamos tentar, né? Mas aí ele já falou, bom, uma opção também é ovo doação, né? Mas eu, nesse momento, eu não tinha dado muita bola, né? Muita importância a isso. Eu falei, eu me fixei no 2% e no otimismo de esse 2% vai dar certo, né? Eu vou ser um que, né? Ou a gente vai ser o casal que vai vencer as probabilidades, né? Bom, a gente começou a tentar com inseminação artificial, né? No princípio, o seguro pagava isso, o seguro médico, o convênio, né? Pagava e a gente poderia tentar isso quantas vezes a gente quisesse, né? A gente fez quanto? 4. 4 disso. Que quando eu fui no Dr. Arnaldo a primeira vez, eu lembro perfeitamente, eu até falo isso nos vídeos que eu posto do Dr. Arnaldo. Quando eu cheguei para te mostrar tudo que eu tinha de Atlanta e tal, e aí o senhor falou para mim, ok, eles estão certos e eu tenho que te dizer que você só perdeu tempo. Exatamente. Porque a inseminação artificial não vai entrar nem na porcentagem de nada, de não te ajudar de nada, mas tudo bem. Exatamente. E aí eu falo para as pessoas, ele foi tão frio, mas era o que eu precisava ouvir, né? São os números, mas é uma coisa que agora, em retrospectiva, eu percebo que a gente perdeu tempo mesmo, né? Mas deixa eu abrir um parênteses, porque eu gostei do seu comentário, porque é uma coisa muito comum. É muito comum perguntarem assim, qual a chance de dar certo? Quando eu falo 5%, as pessoas têm o mesmo raciocínio. Bom, 5% não é zero, então eu tenho chance. Exatamente. E teve uma vez, às vezes precisa ser claro, né? Alguém fala, tá bom, aí você começa o tratamento, alguma coisa não vai bem. A pessoa, poxa, doutor, está indo mal. Aí eu sou obrigado a traduzir esse texto. 5% de dar certo significa que 95% de chance de dar errado. Ou seja, provavelmente vai dar errado. E você vai dar errado, claro. Eu não acho errado. Eu digo para você, porque eu tenho pacientes que vêm essa semana de 48 anos, com uma baixíssima reserva, e eu falei que a chance dela, eu sempre digo, eu não vou dizer que é zero, porque eu sou uma pessoa de fé, eu acredito em Deus, eu acredito em milagres, então não vou dizer que é zero, sempre ao dedo divino. Eu tenho razão, é verdade, eu concordo, mostrei igualzinho você, viu as estatísticas, como é que era, concordo, aí tá bom. Mas, doutor, você tem certeza que não dá certo? Sempre vem essa pergunta final, claro. E eu me desarma, porque certeza mesmo eu não tenho, mas porque eu tenho que dar uma chance. Mas eu só quis comentar isso que você falou, porque sempre as pessoas queriam aquele entusiasmo em cima daquilo. Eu te interrompi, mas porque eu achei muito interessante o seu comentário, muito realístico. Claro, claro. E também no momento, não sei, a gente se sente jovem, acha que tem tempo, né? Acho que dá para experimentar e experimentar e experimentar. E no final, agora também olhando para trás, é uma coisa que adiciona para o estresse também, né? Quanto mais você testa, mais você adiciona se frustra, adiciona essa bagagem, né? De frustração, uma carga. Então, sim. Mas no momento parecia que era o certo, né? Ir para inseminação artificial, a gente testou, não custava nada, né? Mas também custou tempo, né? Monetariamente não custava nada. É que eu acho que assim, eu tenho que às vezes botar a fé e botar que tudo tem seu tempo, que Deus escolhe. Eu tenho que botar um lado divino, porque não foi, porque não tinha que ser, talvez se você fizesse antes não desse certo, talvez tivesse dificuldades. Às vezes tem que ter assim, aquela paciência que não foi porque não tinha que ser, nada é coincidência, divina providência. Nesse ponto não adianta olhar para trás. E eu sempre falo que as pacientes, quando engravidam por ovo doação, um dos comentários que elas comentam assim num tom jocoso. Você tem algum arrependimento? Eu tenho, doutor. Qual? Por que eu demorei tanto para ter feito isso? Hein? E uma das histórias interessantes que eu conto aqui é de uma paciente que chegou também com uma baixíssima reserva e eu comentei sobre a ovo doação, ela ficou extremamente irritada.
ela entrou na sala de exame e o marido dela falou assim, doutor, pelo amor de Deus, não toca mais nesse assunto com ela, que ela fica muito nervosa, chateada, deprimida. Não fala mais ovodoação, porque outros médicos falaram a mesma coisa. Então, eu tentei o que ela tinha direito, tentar 1 ou 2 óvulos, 3 óvulos, não conseguia resultado. Depois de 1 ano e 1 ano e meio, ela aceitou, engravidou, e ela me fez a mesma pergunta. Doutor, por que você me fez esperar tanto tempo? Eu falo, porque agora que o seu marido me falou e ela não tão bem humorada, eu falei, quem mandou você obedecer? Brincando, porque ela estava muito feliz. Mas realmente são essas situações de aceitar. E eu sempre ponho que perder tempo não existe isso, não era o tempo certo. Mas a gente acha que o tempo é de Deus, não tem jeito. Quando tem que ser, é ele que decide. Assim. Sim. Tá. E uma coisa, e você naquela época, eu vou fazer uma pergunta que a Luciana sabe, mas eu não sei se o Roland sabe. Você tinha ouvido falar em epigenética já ou não? Não tinha. A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi com o senhor, durante a primeira consulta, né? E foi uma coisa que chamou a minha atenção e faz sentido, né? Eu tenho uma boa amiga daqui de Miami que fez tratamento com o senhor. Ela teve gêmeas 8 anos antes, né? 8 anos antes das meninas. E ela foi que recomendou para se reunir com o senhor, né? Ela tem 2 gêmeas, agora tem 8, 9 anos, uma coisa assim. 10 anos, acho que fizeram. 9 anos. 9 anos, né? E mora aqui em Miami. E ela falou abertamente que fez ovodoação, né? Eu já sabia, mas a palavra epigenética não conhecia. Eu gosto de comentar sobre epigenética, porque assim as pessoas estão nos ouvindo, eu tenho que explicar que é uma palavra meio complexa, o som dela. Então, para quem estiver nos ouvindo, epigenética é assim, nós todos, seres humanos, somos praticamente geneticamente iguais, o formato iguais. Mas, por algumas razões, alguns genes se apagam e outros se mantêm acesos. Então, a epigenética é que, nesse caso da ovodoação, que o convívio do bebê dentro do útero faz que alguns genes se apaguem e outros que sejam iluminados, vamos chamar dessa maneira. E dessa maneira, algumas características físicas maternas são absorvidas pelo bebê e tem uma semelhança muito grande com a mãe. E a prova dessa são as suas crianças que... Roland, vou te falar. Desculpe, sim, mas a Luciana é tudo Luciana lá. Sim. Não é? A carinha da mãe. Exatamente. Fazer aquela ele acha que é o gênio, mas tudo bem. O gênio, aí já não posso falar. Então, doces, doces. Sim. Então, e aí algumas pessoas me perguntaram algumas coisas aqui sobre... como é que foi aqui? Alguém perguntou assim, se fosse o contrário. Sim. O contrário. O seu marido, está perguntando para a Luciana, claro, faria um banco de sêmen? Eu pergunto, como é que você sentiria? Eu suponho que sim, né? Na realidade, isso foi parte do processo de pensamento meu, né? Eu justamente tentei me colocar no lugar dela e falei, o que aconteceria se eu tivesse problemas, né? E realmente eu fui a um ponto além, que aconteceria se nós dois tivéssemos problemas, né? Porque a gente já estava até começando a conversa de adoção, né? Basicamente, o assunto de ovodoação é a adoção também, né? De uma parte de outra pessoa, né? Então, foi parte do processo mental meu de aceitação, né? Para ver se estava certo ou não. E quando eu fiz esse processo mental, eu achei que também faria, né? Se estivesse nessa situação, eu faria. Né? Se fosse o inverso. É uma mente aberta que deve ter, porque não tenho dúvida nenhuma que essa parte de a gestação compartilhada desse momento, isso garante tranquilamente a paternidade ou a maternidade, né? Também. Então, isso aqui
na minha experiência, e nós aqui do IPGO, no convívio com as pacientes depois que tem bebê, que ganha o nenê, é uma felicidade. E, na verdade, você sabe que em algumas situações, quando pega uma paciente com menopausa precoce, eu vou colocar uma paciente jovem, né, com 30 e poucos anos, que tem. E às vezes eu falo para ela, você sabe que às vezes eu nem lembro se você foi ovo doação ou não. Eu falo, eu tenho um relacionamento próximo, eu falo. E ela fala assim, nem eu, nem lembro disso, porque aquele incorpora de tal forma na vida da pessoa que depois é totalmente. Eu tive um caso um tempo atrás, eu conto essa história que foi um caso ruim, mas foi muito interessante. E a paciente resolveu fazer com ovo doação, mas se baseou em coisas racionais, né? Ela se vê que não tinha jeito, várias tentativas, e ela aceitou a condição do ponto de vista racional. Mas vamos dizer que o coração dela estava com uma angústia. E ela realmente fez a primeira tentativa e engravidou. Só que depois de 2 meses ela perdeu o bebê. Foi muito frustrante. Mas ela me falou uma frase interessante. Doutor, você sabe o que eu achei bom, por incrível que pareça? Em nenhum momento que eu estava perdendo o meu bebê, eu fiquei pensando, o óvulo não era meu. Não era, era meu filho que eu estava perdendo. Então, se isso me deixou muito triste pela minha perda, pelo menos me senti abençoada, porque agora eu tenho certeza que a ovodoação não representa essa separação que o óvulo não é meu, era meu filho. Então, ela foi na segunda etapa, engravidou, foi tudo bem, maravilhoso, mas são histórias interessantes que acontecem. Sim, e para adicionar também, doutor, na minha cabeça, as meninas são 100% filhas da Luciana, da minha esposa, né? 100%, não tem dúvida, né? Ou seja, isso de ovodoação e tudo isso já está no passado mesmo, né? Realmente não foi parte do processo, mas agora são filhas da mãe. Mais filhas da mãe do que eu. Na verdade, a gente lembra, eu lembro porque eu estou fazendo essa rede de apoio para falar para as pessoas, né? Para ter informação que eu não tive na época, né? Então, acabar ajudando as pessoas. Eu acho uma coisa excelente que você faz. E uma das coisas que o Roland colocou para mim, que eu acho que é legal colocar, o que ele queria, acima de tudo, né, que ele sempre me apoiou no tratamento e tudo, uma coisa que eu nunca pensei, mas que ele sempre falou ele queria fazer, me dar a oportunidade de gerar um filho, de viver essa experiência. A gestação. A gestação. Né? Então é bem legal isso. Roland, isso é demais. Esse texto, a Lívia aqui está comentando parabéns pelo super marido que você tem. E realmente não é todos que pensam assim, né? Que querem fazer me atender. Eu nunca pensei nessa maneira. E ele falava, não, acima de qualquer coisa, eu quero que você passe por essa experiência. Eu acho que é importante você ter essa experiência. Não, eu acho muito bom ter esse conceito, porque eu falei hoje, é uma verdade, e eu entendo perfeitamente que muitos maridos têm dificuldade em aceitar isso. Normalmente a mulher é a maior sofredora, o ônus do sofrimento físico é dela, toma as injeções, caso de tentativa sem sucesso, faz ultrassom, vem ao consultório, passa por inseminação, fertilização, isso vai cansando. E acaba a mulher sendo mais bem informada, né? Se informa do que existe no mundo. E o homem acaba não sendo tão informado. E eu falo, muitas vezes eu considero uma prova de amor, né? Porque ele quer o gene da mulher dele no filho, é uma prova de amor, é difícil, mas isso muitas vezes retarda o tratamento, quando essa dificuldade. E eu acho que essa live que estamos fazendo aqui agora, como outros que nós conversamos, foi sempre excelente, porque é uma maneira de abrir para que as mulheres, vai ficar inclusive no próprio Instagram disponível, para que vejam um exemplo que as coisas são muito boas, que isso não interfere no relacionamento do casal. Vejo vocês juntos, vejo como a Luciana curte as crianças. É um exemplo que não tem nenhum tipo de separação. Tudo isso, eu acho que são exemplos. E, na verdade, você fala uma coisa séria. Existe uma certa falta de informações. Como é que é? Olha só, eu vi alguém falando aqui que foi hostilizada porque disse que devia adotar. Alguém escreveu agora aqui, né? Isso é muito comum, as pessoas serem... Já vou falar desse conceito já. Mas
eu acho que é uma coisa muito boa. Esse comentário que eu soube pela metade, que é muito comum as pessoas que não entendem, porque não convivem, o sofrimento de uma mulher que quer engravidar e não consegue, um casal, e vê que a única solução é essa. Quem já teve filhos e com facilidade sempre fala assim: para quê? Imagina, tudo isso não vale a pena, adota. Eu acho que até pode adotar. Até vou abrir parênteses para contar que num livro que eu escrevi sobre os tratamentos de fertilização e as religiões, eu fui entrevistar os padres. Como eu sou católico, me interessei para me aproximar dos padres, para ver qual a opinião deles. E o catolicismo é a religião que é contra tudo, né? Não pode, não pode, não pode. Eu sou católico, praticante, tenho minha fé. Mas eu fui atrás e realmente a Igreja Católica falha muito nesse aspecto, né, do conhecimento. E um dos padres, quando eu fui, que era um teólogo, ele perguntou para mim: você não indica as pacientes que querem fazer isso adotar? Eu falo: padre, eu indico, eu falo, façam o seu tratamento e adotem uma criança. Eu juro, você fala isso, eu falo. Ele achou isso tão bacana, mas eu falo porque se eu desejo adotar, uma coisa não anula a outra. É uma alternativa que você pode ter se você desejar. Mas eu acho uma coisa... Olha o fã-clube da Mariana aí, olha aí, ó. Eu já vi. Eu já vi a Mari aqui falando, a Nozes por aí está comentando, né? Como que você lidou com as críticas, que foi ela que você comentou, né? E foi utilizada porque devia adotar. Na verdade, a gente não lidou muito com crítica porque a gente falou para poucas pessoas. Eu sou uma pessoa que, quando eu decido uma coisa, ou nós decidimos, né? Quando eu falo eu, porque eu tenho esse genezinho off. Mas quando a gente decidiu, eu não queria ouvir ninguém, porque não ia mudar minha opinião. Né? Não ia trazer resultado nenhum, nem melhor nem pior. Estava decidido. E os pais seriam nós dois. Então, para mim, não me importava a opinião das pessoas. Então, eu não ouvi muita crítica, não. Por causa disso. E eu acho que se a gente quiser mais filhos, vai ser adoção. Não, assim, agora no radar, assim, os próximos filhos, eles vão ser adotados. Se vierem, vão ser adotados, porque eu preciso curtir meus laços de fita. Então, acho que tem que ser assim mesmo. Mas eu acho que nesse ponto, realmente, eu falei, as pessoas, muitas fazem críticas por desconhecer a importância da maternidade. São pessoas que não passam por isso, já tiveram filhos naturalmente e criticam muito, mas nós aqui, tem a Mariana que estava por aqui, mais uma fã-clube dela aí, a Mariana maravilhosa, e a Mariana é uma pessoa que gosta muito disso, de ovodoação, e eu digo aqui, se ela estiver me ouvindo, que se a Mariana for embora, eu não faço mais ovodoação não, porque de modo geral... Deixa eu só falar uma coisa. Não tem outra pessoa, uma pessoa mais indicada, mais correta, mais que se enquadra 100.000% para atender as pacientes de ovodoação que a Mari. Assim, a Mari, eu falo para todo mundo, a Mari é o anjo da minha vida. Ela era o meu apoio o tempo todo. O Roland sabe a paixão, o amor que eu tenho por essa mulher assim, na minha vida. Olha, eu concordo com você, porque... muitas pacientes fazem um caminho inverso. Vêm se consultar com a Mariana, passam com ela, procuram se tem a doadora compatível com ela, porque as pessoas muitas procuram um óvulo, né? Então, e sabem muito bem desse lado dela generoso, de procurar ajudar. E eu falo, quando alguém fala, eu vou escolher os ovos, eu falo, a Mariana escolhe melhor que você mesmo. Se você quiser fazer de olho fechado, fala, Mariana, escolhe para mim uma doadora e fecha os olhos, ela vai escolher melhor que você. E muitas vezes confirma isso, né? Que ela foi a primeira que ela colocou na mesa, foi logo que ela resolveu. Deixa eu perguntar mais umas coisinhas aqui para você, porque tem muita coisa aqui que, na verdade, falem para mim, né? Então, tem muita pergunta para o senhor. Eu vou responder, entendeu? E também perguntando, a tentante mãe está me perguntando qual era o meu antimuleriano na época. Eu não lembro exatamente. Eu posso depois pesquisar e responder, mas eu não lembro. Eu sei que era muito. Posso me antecipar pela sua evolução, que era 0 qualquer coisa, entendeu? Era 0,03. Uma coisinha assim. Não adianta, embora eu também vou dizer para você,
as pessoas têm que passar por as tentativas. Nós temos gestação, sim, com pacientes com antimileriano de 0,1, 0,2, temos sim. São casos difíceis que tem aquela porcentagem, sim, de 2 a 5%, mas pode cair na estatística. Eu tenho até um texto, uma paciente que mandou de agradecimento e escreveu assim: quando 2% virar 1.000, como fosse assim, olha, conseguiu. Mas a gente tem que ser claro, mais uma vez, porque todo tratamento envolve desgaste emocional, cansaço, custo financeiro, não é pouco, é pesado. Eu tenho que colocar as estatísticas, porque muitas pessoas têm um orçamento limitado financeiro, é uma economia, às vezes, de anos para gastar nisso. Eu tenho que ser claro com ela, a escolha é dela. Muitos pedem até dinheiro emprestado, mas eu tenho que ter clareza nas minhas posturas para que não haja nenhum tipo de mal-entendido. E é o que a gente fez no nosso caso, né? A gente tentou primeiro com os óvulos da Luciana, né? Vocês seguiram a trajetória mais comum aqui. Bom, já perguntaram sobre epigenética, nós temos uma resposta. Bom, perguntaram se depois da implantação é melhor repouso, qual a melhor dica que poderia dar? Essa pergunta realmente é uma pergunta que é para mim. Eu vou responder, embora esteja invadindo o espaço do Roland. Olha, a história do repouso pós-transferência, o que é necessário são 20 minutos, é o suficiente. Isso está descrito em todas as associações mundiais, as sociedades médicas, que esse é o repouso, que repouso a mais do que isso não muda a taxa de gravidez. Entretanto, de um modo geral, eu faço a transferência embrionária, a maioria das vezes depois do almoço, e peço que fique em repouso até o dia seguinte, depois de uma vida normal, porque isso não vai trazer nenhum tipo de benefício. Então, essa é uma pergunta. Deixa eu colocar outra aqui. Bom, no nosso caso, doutor, a primeira vez que a gente fez, a Luciana pegou o voo de volta para Miami no dia seguinte de fazer a transferência, né? E a gente não teve sucesso aí, né? Então, na última vez, ela já planejou de ficar mais tempo. Acho que ficou 15, 20 dias em São Paulo, após a transferência. Eu sei que não tem influência, mas a gente já para também pro acompanhamento com a família. Elas sentem ser muito mais confortáveis se ficar em repouso. E o importante para isso tudo é darmos a certeza ou a sensação que tudo foi feito para que desse certo. Então, e tem coisas que eu faço, eu sei que eu estou exagerando, não há necessidade, mas eu sinto que se eu não fizer aquilo, eu posso, num resultado negativo, causar um arrependimento de sucesso. Estou vendo aqui, uma pergunta aqui. Quais os cuidados de saúde que o pai deve ter para contribuir para o sucesso do tratamento? Gostei da pergunta. Eu não sei nem se o Roland andou na linha, mas você pode me contar se na época você era um cara cauteloso com os seus cuidados ou mais ou menos? Bom, a gente tem uma história particular, né? Janeiro 1, 2017, após de ter bebido todas, celebrando o Ano Novo, eu acordo e falo, quero ser vegano, né? Falo para a Luciana, eu quero tentar a dieta vegana, né? E ela me falou, você nunca faz dieta mais de 15 dias, você sempre faz essa dieta low carb, você faz por 15 dias e depois você para. Bom, a dieta low carb é de 15 dias, é uma Atkins Induction Phase, né? Então eu fazia isso e, não, vamos fazer. Se você me acompanhar, tudo bem, se não, eu faço sozinho. E a gente fez 30 dias, né? A gente fez por 30 dias, estendeu até fevereiro, estendeu até abril, até que ela engravidou. Nós dois éramos veganos 100% durante essa. Então, a pergunta de saúde, eu acho, eu perdi peso, né? Eu estava numa boa forma, digamos, né? Para fazer o tratamento, né? Então, sim,
fizemos, acho que uma coisa certa. Não tem nenhuma comprovação científica, né, de que a dieta vegana ajuda a fertilidade ou não, não sei. Não. A dieta da onde se recomenda é a dieta do Mediterrâneo, né? Que evita a carne vermelha, embora possa comer peixe. Ah, peraí que eu vou tirar uma fotinho aqui assim. Peraí que eu vou tirar aqui. Peraí. Luciana, fica aí atrás, Luciana. Peraí, doutor Arnaldo, que não tá, elas vão ficar 2 minutos aqui, porque senão elas não vão deixar a gente continuar, não. Mas olha aqui, ó. Fala, oi, doutor Arnaldo. Abaixa ela, abaixa ela. Isso, fotografia. Ó, fotografia aqui, ó. Tá dando. Manda beijo, manda beijo. Fala beijo. Fala, oi, pessoal. Ei, tchau. Dá tchau pro doutor Arnaldo. Fala tchau, ela. Tchau. Fala um beijo. Olha que lacinhos de fita mais lindos. Não tem mais nada mais lindo. Vai lá, vem cá. Eu te vi uma coisa bem legal. Agora vem uma curiosidade, hein? Qual idioma que vocês falam com elas? Português. Português, espanhol, o Rolando começa a falar, elas assistem o programa em espanhol. Em algum momento eu vou fazer o switch para o espanhol, né? Eu sei que o inglês, se elas forem para a escola... O inglês ela vai aprender na escola. E com os amiguinhos, né? E espanhol você começa de vez em quando com ela. Mas elas entendem, elas veem programas e ficam contando números em espanhol, já fala pelota, algumas palavras elas vão falando já em espanhol. Fala, o que é pelota? Sim. Ela fala bola. Sim. É muito interessante aqui. Bom, deixa eu ver mais alguma coisa que estão me perguntando aqui. Então, bom, em relação a essa parte masculina, a gente fala sempre da dieta do Mediterrâneo para os dois e também sempre fala, isso vale para os dois, porque estilo de vida, qualidade de vida, boa alimentação, tudo isso interfere positivamente no tratamento do sucesso, tá certo? Tá vendo mais perguntas aí, Luciana? Não. Aqui não. Aqui tem mais umas coisinhas que perguntaram para mim aqui. Para mim também. Eu vou responder. Tratei endometrite com 3 antibióticos e fiz uma estereoscopia de revisão para a FIV. Tem um CD138 menor que 1%. Então, eu vou responder porque veio essa pergunta. E, na verdade, o CD138 é uma avaliação da endometrite, é um estudo imunohistoquímico. E eu já respondo para você. Se deu menor que 1%, você está curada porque não tem um processo inflamatório. É lógico que hoje em dia a gente faz também uma avaliação do conteúdo se tem, mas do ponto de vista imunohistoquímico não tem nada de inflamação. Bom, eu acho que aqui é assim. Roland, você tem uma mensagem para dar para os pais, futuros pais de mulheres com doação? Faça uma mensagem para a gente encerrar, porque, na verdade, as crianças também têm que dormir. Então, o que você diria, assim, com mensagem para vocês? Abra a sua cabeça. Doação é lindo, são os nossos filhos, tenha sua família, porque a nossa proposta sempre é tenha sua família. Eu, como sou uma pessoa que curto a vida familiar, eu acho que as pessoas, podendo ter essa oportunidade, não percam. E aí eu vou falar sempre, eu vou abrir para vou fazer um discursozinho de 1 minuto. E aquelas pacientes sempre avaliem a sua reserva ovariana, mesmo jovem, esse exame que alguém colocou aqui, antimileriano de 0,6, prognóstico muito ruim, não é bom, mas dá para tirar óvulo daí, ainda tem chance de engravidar. Lógico que se perguntar para mim se doação tem mais chance, é verdade. Então, nós vemos hoje em dia muitas mulheres jovens, com 30 anos, 32, já mostrando uma reserva ovariana baixa, que foram ao ginecologista, muitos não estão atentos a isso, devem procurar fazer esse exame hormônio antimileriano, um ultrassom que conta os folículos antrais, porque se tiver um risco de ter uma perda muito grande da sua reserva, congele seus ovos, caso não esteja no momento de ter seus filhos. Não está na hora, não casou, não está tranquila, não está no momento adequado, congele seus óvulos para, no dia que necessitar, vocês poderem ter esse privilégio. Se não, use o ovo doado, porque é uma maravilha. Eu adoro essa manifestação que vocês têm, adoro as lives que a Luciana faz, que ajuda as pessoas a terem suas famílias. Eu sou adepto, estou junto com vocês. Fala alguma coisa para nós aqui, Roland. Bom, eu não sei.
não sei o que eu diria, né? Isso é uma jornada que você tem que acompanhar o casal, né? A gente fez, bom, no nosso caso é um caso de sucesso, mas não foi sem as frustrações, né? Mas a ovodoação é totalmente viável. Eu falaria para os outros homens de considerar isso seriamente, né? Seriamente, desde o princípio, a epigenética existe. Vocês viram, uma parece a Luciana, a outra parece comigo, né? E de caráter mais ainda. A sua Luciana. Sim. Eu falaria isso. Eu tenho experiência faz, sei lá, 1 ano e meio, um amigo de um amigo me ligou, aqui em Miami. Era um casal que já tinha filhos, eles tinham perdido uma filha, sei lá, uma filha teenager, né? E eles estavam, ele tem a minha idade, 53 anos, e a mulher mais ou menos assim, né? E ele me perguntou pelo assunto da ovodoação e tudo isso, eu falei, cara, manda abraça, faz. Eu expliquei, dei o assunto da epigenética. Eu falei com ele a semana passada, eles estão grávidos. Que bom. E vão ter filhos agora. Então, eu fico contente de ter aconselhado alguém de fazer isso e uma coisa que vai trazer alegria para eles, né? Ainda mais para quem passou por uma desgraça de perder uma Por uma filha desgraça, sim, adolescente. Embora ninguém não se substitui um filho de uma maneira, mas ter um novo filho, bebê agora, pode amenizar essa dor. Não elimina, mas pode muito bem amenizar a dor. Então, eu vou agradecer mais uma vez. Deixa eu só responder uma coisa aqui, que me fizeram uma pergunta aqui interessante, olha só. Cadê? A Fê Alves perguntou, eu gostaria de saber o porquê de escolher o doutor Arnaldo. Qual o diferencial dele? Eu preciso responder isso, doutor. Gente, o diferencial dele é que ele, além de tudo, ele é super correto, super humano, um coração incrível, assim, ele é muito objetivo naquilo que ele diz, né? Se não vai dar, não vai dar e ponto. Vai doer nele também, vai doer na gente, mas ele tá com a gente. Então, uma das coisas que eu conto para todo mundo o momento que ele me ganhou de verdade foi quando eu perdi, quando não deu certo a primeira doadora. E eu estava super frustrada. Ele me ligou e falou: Lu, eu preciso falar com você, eu quero que você venha na clínica. E eu não queria, né? E aí eu fui até com a minha sobrinha mais velha. E aí ele pegou, quando eu cheguei, ele me abraçou e falou: Lu, você está frustrada, eu sei. Mas eu também estou muito frustrada. Porque eu estudei para dar certo e eu batalho. Eu acredito muito no que vai dar certo. Foi né, os riscos, né, que a gente tem, mas eu acredito que vai dar certo. A gente vai conseguir. Então, neste momento, eu achei tão humano, assim, que naquele momento eu falei, pode demorar 10 anos, vai ser com ele sempre que eu vou estar fazendo o tratamento enquanto eu conseguir. O lado psicológico, né, emocional, é com o doutor Arnaldo que eu vou fazer. Né? Então, essa foi a escolha minha pelo doutor Arnaldo. E a parte do doutor Arnaldo, uma vez eu até comentei num dos vídeos do doutor Arnaldo, que eu acho muito importante, eu tenho recebido muitas mensagens de muitas mulheres, né? E eu vejo muitas sofrendo com a clínica, né? E eu coloco que não é só o doutor Arnaldo. O doutor Arnaldo é uma peça, né? A gente sabe, super importante. Mas a equipe que o senhor tem, assim, desde as recepcionistas, a Fran, a Cris, né? Todo mundo, a Mari, a Kátia, quando estava na época. Então, eu acho que a equipe é tão treinada para te receber que quando a gente entra na clínica com aquele peso, parece que sai uma carga, né? A gente sai frustrada, mas a gente sai com uma energia boa cada vez que sai de lá. Então, não é só o doutor Arnaldo, é a equipe num conjunto. Né? E eu acho e sempre foram muito transparentes comigo, sempre me falaram: Luciana, olha, você tem tantos óvulos, esses deram certo, esses não deram, a qualidade dos seus óvulos é X, né? Eu nunca precisei perguntar muito. E é todo o time que está torcendo contigo também. Né? E o time inteiro tá assim, vibrando com a gente, né? Então, assim,
a gente se sentiu em casa e eu acho que isso é importante. A gente precisa isso no momento que a gente está. Então, essa é a resposta aí que eu tenho para T. Alves aí, é o porquê do Dr. Arnaldo. Mas aí vocês, as pessoas não imaginam, mas como dói para a gente um beta negativo. Não vou comentar, não vou comparar com a dor que o casal sente, e mais ainda a mulher. Mas assim, nós dói, porque a gente tem um objetivo muito claro, é a satisfação de ver a sua satisfação e de outras mulheres, por terem as crianças. Então, quando vem aqui e traz a criança para mim aqui, é uma alegria muito grande. A gente sentir que a gente conseguiu realizar um sonho, conseguiu esse sucesso. E aí eu só vou comentar um comentário assim, que eu te abracei. Velhos tempos que aí nós nos abraçávamos. Hoje em dia ninguém Mas eu abraça. tenho isso guardado. Eu posso me levantar as mãos para o céu, que eu tive alguns abraços do Dr. Arnaldo. Essa parte do momento que nós vivemos agora também me deixa muito angustiado, né? Que agora não tem abraço assim, olha, sinta-se abraçado, porque esses abraços de tudo é assim. Então, ela me abraçava, aquilo. Então, coisa que a gente Teve sente até falta. uma menina que perguntou que ela teve Covid em março e que ela vai fazer a ovodoação, se tem alguma contraindicação. Ela até fez uma pergunta aqui. Não tem nenhuma contraindicação, não. Hoje em dia nós somos muito atentos ao Covid, isso é uma realidade. Ontem tem uma história de uma paciente que colheu os óvulos hoje, e ela, na rotina que nós fazemos o exame PCR, né, para o Covid, assintomática, Covid positivo. Então, isso na hora que a gente faz isso exatamente, antes de colher os óvulos, quando está no comecinho, a gente cancela o tratamento, mas tem que estar muito atento. Mas quem já teve Covid tem o seu IgG positivo, embora não seja uma garantia, mas dá um respaldo que eu tenho IgG, as coisas são melhores, né? E aí, vocês também estão ilesos, ninguém teve Covid, nenhum dos dois aqui, né? Aí. Não, graças a Deus. Ninguém aqui. Não, dá graças a Deus para quem não teve, e quem já superou também dá graças a Deus, porque já está teoricamente imune. É que eu até coloco, né? As pessoas acham que está voltando ao normal e não está, né? A gente ainda está no meio da epidemia, ainda não está resolvido. Então, assim, falta as pessoas tomarem mais cuidado com o próximo, né? Outro dia mesmo, eu li, a semana passada, a doutora Arnaldo, uma grávida foi fazer um chá de bebê surpresa, e no 8º mês, eu não sei se o senhor leu isso, e ela pegou Covid no 8º mês, e ela morreu, o bebê foi... não sabia isso. Sim, foi no Brasil isso. E o bebê nasceu, mas por causa de um chá de bebê surpresa, e ela se cuidou o tempo todo, né? Então isso foi bem difícil. Então as pessoas faltam pensar um pouquinho mais no próximo, né? Essa situação que nós estamos é bem frustrante. Estou trabalhando aqui. Aqui vamos continuar até 9h30 da noite, 10 se precisar. Falando da Mariana, que é meu problema aqui, porque a Mariana, eu quero que vá para casa, não sai daqui, fica até 11 da noite. Quem conhece ela sabe que ela manda e-mail, WhatsApp. E até para a live tem essa alegria de nós podemos falar sem usar máscara. É um alívio para nós todos. Então, mais uma vez, eu estou muito feliz de falar com você. Sempre estamos em contato. Adoro curtir seus posts, adoro dar meu clique lá, meu like. Eu achei super gostoso isso aqui. Achei a participação do Ronald excelente. Ajuda muito. Espero que muitos se inspirem em você. E eu achei bom você contar a sua trajetória, a sua dificuldade em aceitar no começo, entender que 2% não era zero, que valia a pena tentar. E valeu, eu tinha que passar por isso mesmo. Lógico que cada pessoa tem o seu limite, tudo tem um limite na vida. Mas eu achei muito bom. E quando é que você vem para o Brasil aqui, Luciana, visitar a gente aqui? Agora a gente não sabe, né? Nem eu pode, acho que esse ano mais, em função do Covid, mas a primeira oportunidade que eu tiver, eu quero estar aí no Brasil. E o senhor sabe que eu, estando no Brasil, a minha visita está garantida. Assim, o meu cappuccino está garantido. Eu vou te contar só uma coisa rapidinho. Você não sabe, mas eu fiz uma tremenda reforma aqui, uma grande reforma. O café saiu de lugar. E aí, ele queria trocar a máquina do café para uma nova.
Eu não deixei, porque é o melhor cappuccino que tem. Eu fico essa velha. É o Mas é melhor, antiga. é o melhor. Mas Eu falo, deixa. gente, eu tenho saudade daquele cappuccino. Eu acho uma delícia também. Eu não deixei. Fica com a velha, que a velha é boa mesmo. Fica essa daí. É verdade. Doutor Arnaldo, obrigada. Obrigada pelo Um convite. beijo para vocês dois. Um beijinho para as crianças. Adorei. E essa fotinha eu vou colocar amanhã no Instagram, se vocês permitirem, com as crianças. Posso? Claro que Perfeito, sim, claro. claro que sim. Né? Eu vou colocar. Boa noite para vocês e um grande beijo, tá bom? Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, doutor. pessoal. Obrigada Boa noite, pela pessoal. estar Tchau, tchau. participando. Obrigado. A gente vai Tchau. falando. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.